A paz do Senhor para os queridos e amados inscritos no canal. Irmão, que Deus vos abençoe, vos guarde. Eu acredito que esteja todos bem. Aqui quem vos fala é o evangelista Emanuel. Sou casado há quase 24 anos. Tenho 3 filhos, glória a Deus. E sou grato a Deus pela família que o Senhor Deus me deu. E esta manhã, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos desfraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Meus amados e queridos irmãos, estamos aqui dentro de uma leitura bíblica grandiosa acerca do casamento. Alguma pessoa da igreja de Corinto, algum irmão, ele indagou a Paulo acerca do casamento. E Paulo escreve para ele, dando a resposta acerca do casamento. E nós vemos que no versículo 1 fica bem claro que alguém da igreja de Coríntios fez indagação a Paulo acerca do casamento, porque diz assim: Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aí o versículo 2 diz: Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Paulo começa a responder para ele que não deveria ele ficar sem casar, por causa que ele não ia conseguir se conter-se. E que da mesma forma a mulher que casasse, que tivesse o seu próprio marido, porque também ela não ia poder se conter. O versículo 3 diz assim: O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Aqui, irmãos, ele começa a falar do ato conjugal num casal, que ele vai explicar que cada um, quando se casa, tem o dever de cumprir com os requisitos de um casamento, do seu matrimônio. Que que o marido pague a sua mulher e que a mulher pague ao seu marido. O que Paulo estava aqui se expressando é que um não pode se previr do outro,
que um casal ele sempre esteja buscando estar pronto a servir um ao outro dentro das suas necessidades. Não tem como não praticar as coisas do matrimônio, dizendo ou colocando pretexto para que elas não sejam cumpridas. Então, todos os casais cristãos têm que estar cientes que cada um tem a sua devida obrigação. Um homem de saciar as necessidades da sua esposa no matrimônio. A esposa tem também por obrigação a saciar a necessidade do seu esposo no matrimônio. Que cada um, tanto o homem como a mulher, tenha consciência, glória a Deus, que precisa-se que o homem cumpra o seu dever e que a mulher também cumpra o seu dever. Não colocar obstáculo para que esses deveres não venham a ser cumpridos. Porque o casamento, irmãos, tem muitos aspectos. Mas um dos aspectos que mantém o amor, o fervor do casal é ter as suas necessidades matrimonial cumpridas. Quando alguém se casa, ele não se casa pensando unicamente em gerar uma família, mas o principal que eles se casam porque passaram a ter efetividade um pelo outro, a ter atração física um pelo outro. Depois que casa, ele tem que manter esse fervor no casamento. Senão o casamento vai perdendo o sentido no decorrer dos dias. A atração física que um tem pelo outro vai ficando para trás. Aquele, glória a Deus, amor que eles tinham, aquela felicidade que tinha de estar junto, vai ficando defasada, vai perdendo o sentido no casamento. Então, cada um, como está escrito aqui, pague a devida benevolência, os seus direitos matrimoniais, sem reclamação, tudo por amor, tudo direitinho, como manda um casamento cristão. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 4, irmãos, diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Ou seja, as necessidades, irmãos, nesse sentido, nem a mulher tem controle e nem o homem tem controle. Quando menos nós pensarmos, o próprio corpo nosso, ele pede. E quando ele pede, a gente faz o quê? Tenta nos segurar, mas não conseguimos. Por isso é que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Porque Deus sabe quem ele gerou, tanto o homem como a mulher, porque foi ele próprio que colocou essas necessidades para que se tivesse um casamento santo perante a face do próprio Deus. Então, a mulher não tem controle ao seu próprio corpo, mas ela tem o marido. Para quê?
para saciar a necessidade do seu próprio corpo. Mas se o casal ele se nega, a mulher nas suas necessidades, o homem diz que não está afim, que não quer, que está cansado. O que é que vai acontecer? Esse casamento ele vai começar a esfriar. Ele vai perdendo o amor, ele vai perdendo o fervor, ele vai perdendo aquela paixão que as pessoas gostam de falar do princípio. Porque, irmão, paixão ela vem e ela se vai. Porque paixão ela está contida unicamente na atração física. Mas quando a gente ama, o amor ele tem que permanecer. E quem faz o casamento feliz não é paixão, mas sim o amor que tem um pelo outro. Da mesma sorte a mulher. A mulher não pode negar-se aos seus compromissos no seu casamento, no seu matrimônio. A mulher não pode negar-se, porque da mesma forma que o homem não pode, a mulher também não. Tanto o homem como a mulher têm que estar prontos. Com isso dentro da mentalidade, no coração, que o seu casamento, se não for praticado esses atos do matrimônio, a mulher e o homem vão perdendo a efetividade um pelo outro, vão perdendo o amor, vão perdendo o fervor um pelo outro. Então que fique nós cientes, aqui o que eu estou falando é dentro da palavra de Deus. Eu busco a instruir pela palavra e não por intelectual próprio, mas sim pelo conhecimento, pelo discernimento que o Espírito de Deus concede a nós pela palavra. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Ou seja, um controla o outro, para que eles não cometam nenhum tipo de sacrilégio no casamento. Ou seja, não venha trair a mulher não venha trair o marido, porque os dois cumprem a devida benevolência um para com o outro. Um tendo o zelo do outro, saciando as necessidades uns de outros com amor e confiando no Deus vivo para ter um casamento até o fim da vida. Não vos desfraudeis uns aos outros, senão por conhecimento mútuo. Esse é o versículo 5. Por algum tempo, para vos aplicardes a oração. O apóstolo Paulo entra ensinando a igreja aos Coríntios que quando tanto o homem como a mulher estiver buscando a consagrar-se a Deus, a tirar um tempo para Deus e não querer ter contato com a sua esposa, o homem tem que conversar com a esposa, entrar em acordo os dois, para que ele aplique a sua consagração. Leitura da palavra, oração e jejum. Mas isso não pode demorar por muito tempo. Tem que ser por poucos dias. Para quê? Para que o inimigo, Satanás, vos não tente pela vossa incontinência. Ou seja, o apóstolo Paulo ensina, irmãos, que mesmo para se consagrar-se a Deus,
tanto o homem como a mulher têm que entrar em acordo mútuo um com o outro e não demorar muito tempo, para que o inimigo não venha olhar para o tempo que o casal está afastado, sem ter a sua união conjugal, sem ter, glória a Deus, os seus direitos matrimonial seguido direitinho, ele não venha tentar a nenhum dos dois. Porque quando se passa tempo, irmãos, sem relação no casamento, sem o homem e a mulher, glória a Deus, ter o seu fervor, a sua paixão, o seu amor exercido dentro do casamento, o inimigo começa a querer entrar na vida do casal. Ele começa a querer atrapalhar o casal. Ou seja, como nós não temos controle do nosso próprio corpo, então o inimigo observa que estamos tempos sem ter relações com a esposa com o esposo, e aí ele começa a mostrar para nós as outras pessoas. E olhe que nós estaremos aqui pela palavra de Deus num ato de buscar a Deus, mas o inimigo vem se atravessando no meio se nós passarmos muito tempo sem ter relações. Se nós passarmos muito tempo sem ter relações, ele vem entrando no meio, mesmo nós buscando a se consagrar-se a Deus. Por isso é que nós temos que entrar em oração com Deus, um tempo de consagração. Esse tempo seja entre o máximo 10 dias de consagração. E aí nós ficamos esses 10 dias sem tocar na esposa e sem a esposa tocar no marido. Tanto faz, irmão, a decisão da mulher como do marido. Tem que os dois conversar e ter um acordo mútuo entre os dois, para que o inimigo não venha atrapalhar, se meter em nosso casamento. Em nosso casamento. Glória a Deus. Por isso é que esse versículo 5 ele diz assim: não vos desfraudeis uns aos outros. Esse desfraudar aqui está falando das nossas obrigações conjugais, senão por conhecimento mútuo, por algum tempo, por pouco tempo, para vos de aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado. Também não pode o homem dizer que vai passar 10 dias se consagrando a Deus, conversa com a sua esposa, ela concorda. Quando ele sai do seu jejum, da sua oração, da sua consagração a Deus, a mulher diz: agora eu vou passar 10 dias. E aí os tempos vai ficando longo, distante, e pode acontecer que o inimigo entre no meio do casal para atrapalhar, por causa do período que está ficando longo. Então, depois que um sai de consagração, juntai-vos outras vezes. Depois, na necessidade do outro se consagrar a Deus, concorda um com o outro novamente e passa outro tempo praticando a oração, se consagrando a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos inscritos no canal. Sou grato a Deus por cada um de vós. Tenho apresentado a cada um de vós em oração, em glória a Deus, para que Deus, irmãos, abençoe a vida de cada um de vocês, como também abençoe a minha. Aquele que não é inscrito no canal, inscreva-se,
gostando do conteúdo, que é a maravilhosa palavra de Deus. E aqueles que são inscritos, façam um comentário, glória a Deus, dê o seu like, que eu estarei atento. E se tiver alguma pergunta, perguntais, e eu irei responder a cada um de vós. Se eu não souber a pergunta, vou pesquisar direitinho, pedir a Deus a direção para dar a resposta ao amado que perguntar. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde. Vou fazer uma oração, irmão, agradecendo a Deus por cada um de nós, em nome de Jesus. Soberano e eterno Senhor, Rei da Glória, te agradecemos, ó Pai Celestial, por este momento, a qual nós estivemos, Senhor, meditando na Tua Palavra, aprendendo de Ti, ó Pai Celestial. Que o Senhor Deus venha nos abençoar, nos abrir os olhos espirituais, ó Pai Celestial, abrir o nosso entendimento, para que nós entenda. Apresento a Deus em Tuas mãos, Senhor, a cada um dos inscritos e aqueles que hão de se inscrever. Em Tuas mãos, ó Pai Celestial, para que o Senhor venha abençoar, Senhor, no casamento, Senhor, abençoar no seu lar, trazer sobre eles, Senhor, a plena paz que o Senhor nos dá. Deus soberano, abençoa eles espiritualmente, abençoa, Senhor, eles também materialmente, porque precisamos, ó Deus, de se alimentar na face da terra. Deus soberano, guarda cada um deles, ó Pai. Traz, Senhor, saúde, Senhor, material sobre cada um deles. Traz, Senhor, felicidade na família, ó Deus. Se tiver, ó Pai, algum deles, Senhor, que esteja com dificuldade, Senhor, nos estudos, no trabalho, que o Senhor entre com providência. Em nome do vosso Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.